Uma das coisas mais bonitas do carisma da nossa família Aliança de Misericórdia são os pobres. Eles sempre estão em nossas casas. E esse é o tema do Na Fonte de hoje, a Escola dos Pobres. Hoje nós vamos falar então da última escola de espiritualidade do nosso carisma, que é justamente a Escola dos Pobres. A Aliança tem um amor muito grande pelos pobres e o centro da nossa evangelização são os pobres. Não só os pobres materialmente, mas também os pobres espirituais. Aqueles que têm muito, mas que têm o coração vazio e que não têm a presença de Deus. De forma especial, o nosso carinho, o nosso afeto são por aqueles pobres que estão nas ruas, nas áreas de miséria, de pobreza, nas favelas, aquelas pessoas que têm a sua vida entregue e que simplesmente estão aí perdidas. Esses são os nossos preferidos, os nossos prediletos. Assim diz os nossos estatutos. Exultando no Espírito Santo, Jesus nos revela um verdadeiro magistério dos pobres, que a Igreja sempre reconheceu. Aos pequeninos são revelados os mistérios do reino. No Espírito Santo, eles têm acesso ao coração do Pai e do Filho. A nossa missão está em continuidade com a missão de Jesus. Jesus veio para salvar a todos, mas ele tinha uma dedicação especial pelos pobres, por aqueles que não tinham nada, pelos doentes, por aqueles que estavam à margem da sociedade. E esse também é o nosso desejo, colocar a nossa vida e a nossa missão à disposição dessas pessoas que precisam. Só que quando nós vamos evangelizar os pobres ou fazemos alguma ação social para os pobres, por incrível que pareça, é como se nós frequentássemos uma escola. Os pobres nos ensinam, os pobres nos formam. O pobre, sacramento vivo do Cristo, nos converte e nos impulsiona a sermos cada vez mais pobres, despojados, livres. Seja ele o nosso mestre e o ponto de referência das nossas escolhas, do nosso serviço e da nossa oração. Porque do pobre aprendemos a nos alegrar com o pouco, a apreciar tudo, a partilhar cada coisa, a agradecer e a pedir perdão, a recomeçar sempre com humildade, com o coração livre, com o coração de criança. Nós aprendemos muito com os pobres. Aprendemos a ter a nossa mão aberta, a partilhar, a sermos simples e a não exigirmos nada além do que aquilo que é necessário para a nossa vida. É por isso que o pobre, ele é o nosso mestre, ele nos ensina. E nós vamos aprendendo com os pobres também a sermos pessoas pobres, simples, a não sermos apegados a nada, mas a estarmos livres para desenvolver essa missão tão bonita que o nosso carisma nos convida. Então, na Escola dos Pobres, essa é a primeira lição para nós, sermos pobres e simples. A segunda lição, como eles, agradecermos muito a Deus. Tudo aquilo que Deus nos dá no dom da sua providência, uma doação, uma pessoa que visita a nossa casa, é providência de Deus. E nós, como pessoas pobres, procurando essa simplicidade de vida, agradecemos muito a Deus por todo o dom que Ele nos dá. O alimento, a roupa, o dinheiro para manter as casas, para pagar a conta de luz, de água. Então tudo isso é dom de Deus. Mas há também um outro sinal importante para nós da Aliança. Isso nos ensinam os nossos fundadores. Que a nossa porta nunca esteja fechada para quem precisa. Qualquer pobre que bater a nossa porta, ele tem o direito de ser atendido. Se de repente nós não temos uma vaga numa casa de acolhida, num projeto para acolher um pobre, o Padre Henrique sempre diz que a cama de um missionário é sempre uma cama disponível para atender um pobre. Então, o pobre precisa e deve ser sempre atendido nas nossas casas, nos nossos grupos. A nossa porta nunca pode estar fechada para aqueles pobres que procuram ajuda. E dessa forma, junto com os pobres, nós vamos aprendendo a sermos cada vez mais, a louvarmos a Deus, a maravilha perante as surpresas do amor, a preciosidade de todo homem e de toda mínima coisa. Deles, dos pobres, aprendemos a olhar os pássaros do céu,
os lírios do campo, para receber do Pai o alimento e as vestes. E esse é o convite para nós, sermos pobres, simples como os pobres, e aprendermos deles a ter um coração mais agradecido a Deus, o nosso Pai. Que cada um de nós receba esta graça, amarmos os pobres, cuidarmos dos pobres e sermos pessoas mais simples. Que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.